Olá pessoal, tudo bem? A conversa hoje não vai ser nada de análise de letras, de músicas, etc. Mas uma coisa que sempre me deixou curioso. 1968, Vietnã, revolta dos estudantes em Paris, Brasil com regime militar. E no centro do rock inglês, duas bandas que vocês já devem saber, Beatles e Stones. 68 apresenta os Beatles voltando para dentro de si, voltando à simplicidade que eles já tinham extrapolado há muito tempo nos anos anteriores. E essa simplicidade, ela é marcada já pela capa do álbum 68, que é conhecido como álbum branco. Ele foi lançado em novembro de 68. Em dezembro de 68 foi lançado isso aqui, ó. O Banquete dos Mendigos dos Rolling Stones. Um mês. Enquanto os Beatles voltavam para dentro de si, procurando a simplicidade, etc., os Stones queriam anarquia, mas também essa obra marcava um retorno ao básico, ao blues, ao rock mais cru. Mas o ponto é o seguinte: em 68 os Beatles abriram uma gravadora chamada Apple. Tô até com a camiseta aqui. E a Apple era um símbolo de liberdade de criação, liberdade criativa, sem contar o que foi acontecer anos depois, né? Mas a proposta da gravadora era essa. E existia na época essa rivalidade entre Beatles e Stones, muito mais dos jornalistas e da imprensa do que da banda, porque uma participou de gravação de outras, é, eles eram amigos. O John participou de um programa de televisão dos Stones chamado Rock and Roll Circus também. Então era assim, amizade, mas também tinha umas aspas, porque o John uma vez falou que tudo que os Beatles lançavam, tipo um mês, 2 meses depois, os Stones copiavam. Vocês podem ver isso muito claramente nos discos anteriores, que eram o Sgt. Peppers e o Their Satanic Majesty's Request dos Stones. Depois eu coloco a capa aqui para vocês. Só que essa amizade, como eu falei entre aspas, ela era alimentada pela imprensa e pelo temperamento, principalmente do Mick Jagger, que era um provocador sutil, mas provocador. Aconteceu um detalhe que desde muito tempo eu penso nele, que eu acho sempre engraçado, eu acho sensacional, na verdade. Os Stones lançaram o Beggar's Banquet, o Banquete dos Mendigos, um mês depois. Só que mais engraçado é na capa de dentro do vinil, que eu vou mostrar até para vocês a foto. Os Beatles lançaram a gravadora Apple, que o símbolo é uma maçã verde. Dentro do vinil, da capa do vinil, tem uma foto linda dos Stones, linda, 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 linda. Vou mostrar aqui para vocês, ó. É linda, uma pegada medieval. Só que chama a atenção? Dá uma olhada aqui. Keith Richards estendendo num garfo uma maçã verde engolida pelo Mick Jagger. Nunca foi confirmada essa história, né? Mas sempre rola um burburinho por aí entre fãs. E é uma imagem que meio que diz que o Mick Jagger estava engolindo, né, os Beatles ou a gravadora dos Beatles. É uma história que nunca me saiu da cabeça, eu acho interessante pra caramba. Dois discos maravilhosos, principalmente nesse ano de 68 as bandas estavam no auge. Os Stones até poderiam avançar um pouco mais, os Beatles estavam num ponto de virada já, né?
o álbum branco é um disco meio fragmentado. A gente vê várias individualidades dentro dele, né? Mas fica aí a dica, vale muito a pena. Álbum branco dos Beatles e o Banquete dos Mendigos dos Rolling Stones, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí. Corra atrás, tem essas coisinhas legais aí que a gente vai alimentando. Valeu? Até a próxima, gente.